Boa noite de novo, né, galera? Nossa segunda aula da noite. Vamos lá para o direito dos animais, né? Hoje a gente vai ver a Declaração Universal do Direito dos Animais. Eu vou deixar disponível no SEI para vocês, tá? Preciso que vocês leiam a Declaração Universal. Ela não é longa, ela só tem 14 artigos, tá? Eles são bem simples, mas a gente precisa entender a Declaração Universal. Então, agora nessa nossa aula de Direito dos Animais, né, daquela sequência que a gente já viu da história do direito dos animais, a tutela jurídica dos animais, a forma que nasce essa compreensão, né, do direito dos animais com os filósofos no decorrer da história, né, de deixar que eles sejam vistos também como seres de direitos morais também, e não só como coisas, como é no nosso Código Civil até hoje. Então a gente vai adentrar hoje numa carta de intenções que foi feita na Bélgica, tá? Em Bruxelas, em 27 de janeiro de 78. Então, o que é essa carta de intenções? É a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Vamos lá. Por que ela não é uma lei, não é uma normativa, não é um tratado, não é uma convenção? Vamos lá. Lá em 78, né, quando teve essa reunião da Unesco na Bélgica, a Declaração Universal ela foi levada para que ela fosse transformada num tratado ou numa convenção. O texto dela, do qual se encontra hoje, era para isso. Só que na reunião chegou-se à conclusão de que a normativa ainda, ela era dúbia em vários pontos e que muitos países não assinariam. Então, ela ficou como uma carta de intenções para que os países se inspirassem nela para criar a sua normativa em relação à proteção animal. O Brasil utilizou bastante artigos, né, foi inspirado por bastante artigos da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a DUDA, né? Tanto que a gente vai ver os pontos desses artigos, né, no decorrer da leitura, que vai casar com muita normativa que a gente já tem aqui no país. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui e vou ler artigo por artigo com vocês da Declaração Universal dos Direitos dos Animais e vou fazer as explicações, tá? A gente começa no preâmbulo, né, que vai trazer essa ideia do porquê essa proteção animal. Então vamos lá, considerando que todo animal possui direitos, considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos tem levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza, considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo, considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de continuar a perpetrar outros, considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante, considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais. Então vamos lá, né? O preâmbulo já traz bastante coisa que a gente já discutiu nas aulas anteriores. Primeiro, todo animal tem direito, a gente tem normativa para isso, né? E até a última aula que a gente viu dos filósofos, né? E dessa história do direito animal nascer da filosofia, traz isso para a gente, né? O Brasil e demais países têm normativa de proteção animal, né? E quem despreza, olha, o preâmbulo no segundo item me fala, né, que o desconhecimento desse direito, né, acaba levando o ser humano, né, o bicho-homem, a cometer crimes contra a natureza. Então, olha só, lá no ambiental a gente aprendeu que tem que ter uma normativa ambiental para delimitar os nossos atos, do como e do quanto a gente utiliza o meio ambiente natural, né? E isso casa então com a normativa existente de proteção animal, porque a gente não pode utilizar como a gente bem entende os animais, né? Eles têm os seus direitos e quando a gente ultrapassa esses direitos a gente comete crime. Aí outro item do preâmbulo, né? Que ele fala que
o homem, o ser humano, tem que coexistir com esses animais, né? Então dá o direito de coexistência. É o que eu sempre falo para vocês nas aulas, né? Um animal é um ser com vida e ele anseia por vida, ele quer viver, ele não quer morrer. Assim como a gente tem, né, o nosso instinto de proteção da nossa vida, eles também têm. Por quê? Eles são sencientes, lembra? Então a senciência deles faz com que eles tenham esse viés de proteção da própria vida, de preservação da sua própria espécie, né? Então eles têm esse direito de coexistir com a gente, com a espécie humana. Então a Duda, né, traz essa concepção do direito à coexistência dos animais com os seres humanos, né? A Duda vem falando do genocídio, né, que é o quê? Eu mato uma determinada espécie de animais, eu cometo esse genocídio, mas é toda a espécie, né? Eu faço dela uma, se não a extinção, mas eu mato a grande maioria da espécie. Então o genocídio ocorrendo também na esfera ambiental, tá? Então a Duda rebate isso também, né? Outro item que no preâmbulo da Duda é mencionado, né, que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelos seus semelhantes. Alguns filósofos, né, eles entendem o seguinte, principalmente Schopenhauer, se a gente for pegar a filosofia dele em relação à proteção dos animais, né, a existência dos animais, que o indivíduo que é capaz de matar um animal, ele é capaz de matar o seu semelhante, né? Porque se eu consigo ver que aquele animal tem instinto de proteção da própria vida, que ele anseia pela vida dele, ele tem todos os sentimentos que nós humanos temos quando a nossa vida está em perigo, né? E mesmo assim eu consigo matar esse animal, significa que eu conseguiria matar também o meu semelhante que tem os mesmos sentimentos, né? Schopenhauer vai até um pouco mais profundo, que ele fala assim que uma pessoa que maltrata o animal, né, ele, em suma, assim, em grosso, ele não pode ser uma boa pessoa, ele não tem como ser uma boa pessoa, né? Porque há sérios problemas em relação ao caráter dessa pessoa. Então a Duda já pega essa parte filosófica e insere nela também. E a última parte do preâmbulo, né, da Duda fala que a educação deve ensinar desde a infância a observar e compreender, a respeitar e amar os animais, né? Aquilo que eu falo da educação ambiental, que está lá na Constituição Federal também, no artigo 225 da Constituição Federal, que fala que deveria haver, né, a educação ambiental no Brasil, coisa que a gente não tem. A gente não tem desde a tenra-idade esse tipo de ensinamento. E aí o que acontece, né? Acaba que há um descumprimento da parte constitucional, e esse viés do preâmbulo, ele traz também que ele inspira a Constituição Federal, o Constituinte, a trazer no artigo 225 da Constituição a educação ambiental, né, para a população. Então essa parte final da Duda fala, né, que tem que ensinar desde a infância, né, a observar, compreender, respeitar e amar os animais. Então, olha só, as intenções da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela traz esses componentes, tanto filosóficos como de viés de normativa, né? Então, vamos ver artigo por artigo aqui, né? O artigo 1º. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Então, onde a Duda, ela fala o seguinte: a minha vida e a de um animal, elas têm o mesmo valor, tá? E esses animais têm direito à existência. Artigo 2º. Todo animal tem o direito de ser respeitado. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando este direito. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos a serviço dos animais. Todo o animal tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Então, vamos lá. O artigo 2º fala que o animal tem que ser respeitado.
Se o animal tem que ser respeitado, vocês vão virar, mas professora, a gente come animal. Sim, a gente come animal. A gente vai ver até num artigo seguinte aí, que mesmo a gente se alimentando de animal, o abate dele tem que ser respeitoso. Respeitoso como? No mínimo de dignidade, né? Inclusive, se a gente for pegar os nossos frigoríficos, a normativa dos nossos frigoríficos que rege, né, o abate de animais no Brasil hoje, o animal não pode sofrer crueldade para que ocorra o seu abate, né? Não pode, eu não posso chegar, se eu sou proprietário do frigorífico, e falar para os meus funcionários, vá, dá uma marretada na cabeça do boi para a gente matá-lo, né, para consumir a carne. Não, tem toda uma técnica, né? Quem já foi em frigorífico já viu como é que faz o abate de animal hoje, né? É a pistola de ar, coloca a pistola de ar no meio da testa dele, né, aqui no meio dos olhos, né, e atira, porque daí essa pistola de ar já entra no cérebro do animal, matando quase que imediatamente, para que ele não sinta dor, né? Então é o que se absorveu dessa parte do respeito aos animais. Mas não é só isso a questão do abate, estou falando porque vocês vão me questionar a questão do consumo de animais, né? Mas o respeito em si, né, de eles não serem maltratados nem sofrerem atos de crueldade, né? Então a Duda, ela vislumbrou isso do ser humano respeitar os animais, né, e não exterminá-los. E se for explorar, não fazer exploração com falta de respeito. É isso, né? Inclusive tem que pôr o homem, tem que colocar, o ser humano tem que colocar os seus conhecimentos em prol dos animais. Então ele tem que trabalhar para que, por exemplo, o abate do animal não seja de forma a fazê-lo sofrer, tá? Então, o artigo 3º. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. Então, olha só, o artigo 3º, no item 1, traz o seguinte, que não vai ter maus tratos e nem crueldade. Onde a gente vê a terminologia de maus tratos na legislação brasileira? Lá na Lei 9.605 de 98, na Lei de Crimes Ambientais. Lá no artigo 32, que fala que não pode haver maus tratos com os animais. E se houver, tem a tipificação penal também, né? Que vai penalizar o infrator da norma. Continua no item 2, né, do artigo 3º. Desculpa, e ainda no primeiro, né? Ele fala de maus tratos e fala dos atos cruéis. Onde tem os atos cruéis na nossa normativa brasileira? Lá na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que traz, inclusive, como última palavra lá do inciso 7, de não se cometer atos cruéis, não cometer a crueldade, né? Então, a Constituição Federal traz a nomenclatura, né, a terminação, a terminologia, né, da crueldade, e a Lei de Crimes Ambientais traz sobre os maus tratos. Então, elas se complementam, elas se casam e vêm com o anseio, cumprindo o anseio do artigo 3º da DUDA, da Declaração Universal de Direitos dos Animais, né? E aí a DUDA traz, inclusive, que se for necessário ter o abate do animal, que não seja feito de forma que ele sofra, tem que ser de forma instantânea, né? Para não lhe provocar angústia, o sofrimento. Quando ela fala angústia, é o sofrimento. Então, olha o artigo 3º aí da DUDA trazendo a nossa realidade, que já tem na nossa legislação brasileira, né? O artigo 4º. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a esse direito. Então, olha só, animais selvagens, né, animal de espécie selvagem, tá, é para ficar no habitat dele. A Duda está falando que não é para tirar ele do habitat natural, não é para estar em zoológico, não é para ser utilizado como entretenimento humano, tá? Ele tem o direito de permanecer onde ele nasceu, ter sua vida regular até a sua morte, sendo protegido, tá? Seja ele terrestre, aéreo, aquático, não importa, tá? Ele tem o direito de ter a sua vida normal dentro do seu habitat natural. E se ele for privado dessa liberdade de viver, ter uma vida
inteira dentro do seu habitat natural, mesmo que tenha o intuito de pesquisa, fim educativo, está contrária a esse direito disposto na Duda, tá? Artigo 5º. Todo animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprias da sua espécie. Toda modificação deste ritmo ou condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a esse direito, tá? A gente tem os animais domesticados, que são os animais que vivem, né? São espécies que vivem tradicionalmente no nosso meio social, tá? No nosso meio urbano, não importa, mas que vivem dentro do convívio humano e que dependem desse convívio humano, tá? Ainda assim, a gente não pode humanizar a vivência desses animais. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito mais comum e a gente tem experiências em relação a isso, né? Tem gente que cria cachorro como se fosse gente, ou então força o animal a ter hábitos que não são próprios dele, né? Forçando a natureza dele. Por exemplo, tem a história de um chinês, um vídeo de um chinês que foi veiculado no YouTube, já tem acho que uns 5 anos isso, que todo mundo achou fofa, a coisa mais linda do mundo, que ele pegava o cachorrinho dele, um poodle, botava um vestidinho, né? E esse poodle só andava nas 2 patas, atrás desse dono, em todo lugar que esse dono ia, nas ruas da cidade, na casa, né? Em locais que esse homem viajasse. E como o poodle era muito bonitinho, todo mundo achava a coisa mais fofa do mundo. Mas essa não é a natureza do cachorro. Ele fica andando o tempo todo em 2 patas, né? Ficar em pezinho, para ficar parecendo com gente, para ficar um bichinho fofo que parece uma criancinha andando. Então isso é forçar a natureza do animal, né? E isso tem que ser coibido, né? Na existência desses animais dentro da convivência com o homem, né? Quando eles são domesticados, tá? E inclusive o item 2 desse artigo 5º fala de não ter comercialização de animais, é contra a comercialização de animais, tá? Então é contrário a esse direito que a Duda dá aos animais. O artigo 6º. Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. E o abandono de um animal é um ato cruel e degradante, tá? Animal doméstico, idem, ele tem que ter o período de vida dele normal, não pode ser abatido antes, sacrificado antes, tá? Então a ideia da Duda é que mesmo que esse animal seja domesticado, tá? Ele tem que ter uma vida saudável, respeitável, né? Que traga bem-estar para ele. Então, não ficar alterando suas características, né? E inclusive lá traz que o abandono do animal é um ato cruel, né, e degradante. Então é onde também se aplica o abandono do animal, que lá a lei de crimes ambientais, no artigo 32 lá, também vai tratar disso, né? Abandono de animal é crime. Então foi absorvido também pela nossa legislação. O artigo 7º, todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. Sabe a ideia do cavalo que puxa as carroças? Por exemplo, que é o mais comum que a gente vê. Então, o que acontece? O ser humano, pela Duda, ele pode utilizar o animal, né, para os seus trabalhos, só que tem que respeitar os limites físicos desse animal. Não deixar ele exposto no sol o tempo todo, né? Dar água, alimentação para ele, não colocar mais peso do que ele suporta carregar. Então, entra nesse item do artigo 7º, né? Que ele tem que ter uma limitação razoável da duração e intensidade do trabalho. Não vai colocar também o cavalo para trabalhar 20 horas por dia. Ele não vai aguentar, ele vai morrer, né? Então essa ideia do artigo 7º também foi absorvida pela nossa legislação brasileira. O artigo 8º, a experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos dos animais, quer que se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação.
As técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas. Então vamos lá de novo, né? O que acontece aqui? O Brasil tem uma lei chamada Lei Arouca. Essa Lei Arouca, ela regulamenta a utilização de animais para experimentação animal. Então, nesse sentido, o Brasil não respeita a norma da Duda, né? Nesse artigo 8º, porque fala que a experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com o direito dos animais. A Lei Arouca, ela tem uma inconstitucionalidade dentro do seu artigo 14, que fala o seguinte: o artigo 14 da Lei Arouca fala que pode utilizar os animais para experimentação. E aí, quando esses animais são utilizados, mas eles entram em sofrimento, que esses animais devem ser abatidos. Ou seja, ela permite que o animal sofra primeiro, aí depois que foi constatado o sofrimento dele, é que ele vai ser abatido. Ou seja, ele entra em sofrimento primeiro, né, de tudo. Então, contra o artigo 8º da Declaração Universal, né, porque acaba trazendo o sofrimento psicológico e físico do animal. E o Brasil utiliza muitos animais em testes ainda, infelizmente, para a utilização de pesquisas. Então, a ideia da Duda é que não se utilize o animal nem em prol da ciência. Aí a gente vai ver na próxima aula, inclusive, quando eu for falar de testes sobre animais, né, que eu tô querendo muito dar essa aula em presencial para vocês, com os slides, né, e explicar. Mas que os testes hoje feitos em animais, por qualquer ramo da indústria ou da pesquisa, eles são altamente substituíveis e desnecessários, tá? O problema é que o quê? Encarece a pesquisa. Então, é aquele conflito, né, do projeto socioeconômico com a proteção do meio ambiente, mas está aí. Então, o artigo 8º trazendo proibindo a experimentação animal que traga dano psicológico ou físico para o animal. O artigo 9º, quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade e nem dor. Então, vai casar lá com o artigo 3º da Duda, né, que fala do abate de animal. Que não pode ter sofrimento. Então, a mesma coisa, tá? O transporte dele, o local que ele vai ser acondicionado, né? Ele tem que garantir no mínimo a integridade desse animal para que ele não tenha o sofrimento físico e nem o psicológico, tá? Artigo 10º. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Opa, estamos falando de circo, zoológico, shows, né? Antigamente, a gente via, inclusive, nos circos, a utilização de animais. O que aconteceu? A legislação brasileira veio e falou, opa, não pode mais utilizar, né? A Lei de Crimes Ambientais proíbe, e legislações específicas estaduais que proíbem também a utilização de animais, né? Em shows, circos, que seja, espetáculos, não importa. Então, por isso que a gente não vê mais animais em circos, porque está proibido pela nossa legislação brasileira, tá? Então, animal não é divertimento do bicho homem, botem isso na cabeça, não é uma coisa que pode ser utilizada para esporte e nem para diversão do bicho homem, né? Animal tem que ter respeitado o teu ciclo de vida. Vamos para o artigo 11. Todo ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio. Matei um animal sem necessidade nenhuma. Eu cometi biocídio. Agora, vai caracterizar o quê? Um crime contra a vida. Tá? Então, o biocídio é crime contra a vida quando eu mato o tal do animal sem necessidade. Tá? O que vai acontecer? Maus tratos, crueldade. Vamos casar lá com a Lei de Crimes Ambientais e a Constituição Federal também. Tá? Aí vem o artigo 12 e fala o seguinte, ó: todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é um genocídio, isto é, um crime contra a espécie. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio. O artigo 12 ele é lindo, né? Porque ele vai casar com o caput da nossa Constituição Federal, ele vai casar com a Lei de Crimes Ambientais lá no artigo 32, porque ele fala o quê? Extinção de espécie. A partir do momento que eu extingo a espécie, né, eu estou falando o quê? Cometendo o quê? Genocídio.
né? Assim como teve o genocídio humano lá que Hitler cometeu, por exemplo, com os judeus, é possível se cometer também com os animais, conforme, né, a idealização da Duda. Então, quando também o bicho-homem polui e destrui o meio ambiente de forma que causa um genocídio, tá? Ele acaba fazendo o desequilíbrio desse meio ambiente, e aí a gente não tem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, lá no que fala o caput do artigo 225 da Constituição Federal. E se o bicho-homem vai lá e polui e destrói, né, esse ambiente natural, trazendo a morte de vários animais, nessa caracterização de genocídio, ele também vai cometer o quê? Crime ambiental, que ele vai ter que responder por isso. Então a gente tem a parte do caput do artigo 225 e o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. O artigo 13, né? O animal morto deve ser tratado com respeito. As cenas de violência de que animais são vítimas devem ser interditas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos dos animais. Eu não posso, por esse artigo 13, pegar o corpo do animal, ficar utilizando ele de forma jocosa, né, desrespeitosa. Então, até a morte do animal tem que ser respeitada. A gente não tem no Código Penal o vilipêndio ao cadáver, né? Ou seja, eu não posso ferir a dignidade ou respeito daquele sepulcro, né, onde está o cadáver, ou do próprio cadáver, ainda que ele não tenha sido enterrado ainda, né? Tem que ter o respeito pelo corpo, a forma física, para os animais idem, tá? Então a Duda interioriza isso dentro da sua normativa, né? Ele fala das cenas de violência que os animais são vítimas, né, ou abusivas. Cinema é entretenimento para bicho-homem. Então, se vai utilizar animal para fazer entretenimento, que seja com dignidade, tá? Que seja utilizando os profissionais, os técnicos, que seja os médicos veterinários, para sempre estarem acompanhando essas filmagens, tá? Seja na televisão, seja no cinema. Para quê? Para não trazer sofrimento para os animais. Acho que foi em 2017, se eu não me engano, um filme que foi lançado em esfera mundial que chamava As Quatro Vidas do Animal, não, As Quatro Vidas de um Cão. E esse filme estava para explodir no lançamento dele na esfera internacional, todo mundo querendo ver, até que na véspera do lançamento, protetores descobriram cenas do filme em que um dos cachorros ele era forçado a entrar numa piscina em movimento, forjando ondas, para fazer uma cena do filme. E isso foi caracterizado como maus tratos, porque o cachorro não queria entrar, ele foi lançado na piscina e ele quase se afogou. Tiveram que cortar a cena para os bombeiros salvarem o cachorro dentro da piscina. E esse trecho do vídeo vazou na véspera do lançamento mundial do filme. E o filme flopou, ou seja, o filme não teve a audiência esperada mundialmente. Então, casa com o intuito do artigo 3º, né, sobre a utilização de animais em cinema também, essa proibição, né, de não utilizar de forma forçosa. E por último, né, o artigo 14 da Declaração Universal: os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar apresentados a nível governamental. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem. Então o artigo 14 diz, olha, países, nações, vocês são responsáveis pelos seus animais. E os governos devem sim fazer normativa em relação a isso, né? Porque quando eu tenho a normativa, há uma preservação da espécie animal. Tanto é que no último item ele fala que os direitos dos animais devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem. Então os animais têm que ter direitos. Isso solidificados em lei mesmo, em lei. Então todas as nações são responsáveis, né, pela criação das suas leis para a proteção animal. Então a ideia da Duda, né, no todo, na Declaração Universal de Direitos dos Animais, apesar de ela não ter virado convenção nem tratado, virou essa carta de intenções, ela traz inspiração para a normativa. Tudo isso que eu falei para vocês agora tem
um viés de Duda, né, de Declaração Universal, na nossa normativa ambiental. Bastante coisas foram absorvidas, né? Apesar da Duda ser um pouco contraditória, há muitos protetores que criticam, né? Porque da mesma forma que fala que tem que respeitar os animais, fala que eles podem ser consumidos, e aí a gente vai para aquela esfera que eu falei do ativismo mais radical, por exemplo, que são os veganos, né? Que a gente viu em outras aulas. Mas, querendo ou não, ela traz uma direção, ela traz um direcionamento para as pessoas que vão se utilizar dela para criar uma normativa, né? Os gestores, o poder público de cada nação. Então, a Duda tem que ser respeitada, ela está vigente aí até hoje, como essa carta de intenções, e ela traz, então, essa idealização da proteção e do direito dos animais, tá? Então é isso, galera, a gente finaliza a Duda aqui na Declaração Universal do Direito dos Animais. Eu vou deixar exercício no SEI para vocês e a própria Duda, né, para vocês também fazerem a leitura dela e lembrarem desses comentários, tá joia? Então a gente termina a aula de hoje aqui, né, já tivemos o áudio amazônico, na sequência o Direito dos Animais, e eu espero que a gente se encontre muito em breve, tá, galera? Saudade muito grande, é muito ruim dar aula não olhando para vocês, não estando com vocês em sala de aula e a gente poder interagir junto, conversar e argumentar, mas creiam que isso vai passar em breve, tá? E fiquem em casa, se cuidem, tá bom? Abraços!